ótimo, agradeço novamente o convite, né, pelo grupo, né, do Telesaúde, em participar com vocês hoje, e obviamente que não pretendo, né, terminar esse assunto hoje, quero dizer para vocês que são apenas possibilidades, né, situações que podem facilitar um pouquinho na identificação dos sinais e sintomas relacionados à saúde ocupacional. Mas voltando a me apresentar, então, eu sou enfermeira, me formei pelo FSM, lá no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, em campus de Palmeira das Missões, pela extensão, né, que houve das universidades federais. Fiz um mestrado voltado para a saúde ocupacional, saúde ocupacional pulmonar, porque logo que eu me formei, eu retornei ao meu município de origem para trabalhar na atenção básica, e era um problema muito grande relacionado à saúde ocupacional que era vivenciado lá naquele município, né, por ser um município de mineração, onde a principal fonte de economia era a mineração, e os profissionais que atuam, né, até hoje nesse setor acabam adoecendo muito frequentemente, especialmente na questão pulmonar. Então, tendo esse contato um pouquinho mais forte assim com essas pessoas, percebi da necessidade, então, de me especializar, né, primeiro em saúde pública, e posteriormente, então, quis aprofundar um pouquinho mais o meu conhecimento e fui, então, para o mestrado em saúde ocupacional. Depois fui para o doutorado aqui em Campinas, me mudei para cá, casei, né, aquela coisa toda, me mudei para cá, fiz o doutorado aqui com essa pontinha, né, essa translação, essa mistura do conhecimento que foi adquirido também na Universidade de Manchester, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com um grupo de saúde ocupacional e aplicar, ou pelo menos, né, a intenção inicial era conhecer um pouco melhor algumas ferramentas que eram utilizadas lá e que já são utilizadas na Europa como um todo para identificação e também para mitigação mesmo dos problemas ocupacionais, de uma forma mais barata, de uma forma que seja possível alcançar, né, o objetivo principal, que é a proteção desses trabalhadores, aplicando os dados que eu tinha aqui do Brasil, daquela região inicial que eu comentei com vocês, a região da mineração, né, das doenças ocupacionais pulmonares. Deu certo a aplicação da ferramenta. É possível, né, nesse sentido, trazer essa ferramenta para o Brasil, para que seja utilizado tanto nesse ambiente de mineração, como em ambientes hospitalares, ou outros ambientes também que geram, né, riscos à saúde dos trabalhadores e das pessoas que estão inseridas nesse ambiente. E acho que foi uma experiência muito gratificante, assim, nesse sentido, de perceber que tem possibilidades, né, que tem opções que podem ser inseridas no cotidiano do trabalho nosso, enquanto profissionais da saúde, e que beneficiam, né, os trabalhadores em geral, na questão da proteção mesmo para a saúde, e também depois no tratamento e na tentativa mesmo de reduzir os danos provenientes do trabalho. Então, a intenção hoje é trazer algumas possibilidades, né, para vocês, como eu comentei no início. Fico disponível para qualquer dúvida, qualquer comentário que vocês queiram fazer, e aí sempre compreendendo, né, que o ambiente do trabalho, ele por vezes, traz uma sobrecarga muito grande para os profissionais da saúde que estão ali, devido a campanhas, devido a agravos, né, como agora na pandemia. Os setores de saúde, eles estão realmente muito sobrecarregados, então a intenção não é trazer um problema a mais para vocês, muito pelo contrário, é mostrar que, talvez com pequenos ajustes na forma da abordagem, por exemplo, das pessoas, né, dos usuários de saúde, é possível identificar quais são os riscos, quais são os sinais e os sintomas que podem ser característicos e podem nos fazer desconfiar que essas pessoas estão num ambiente de trabalho pouco favorável, ou que estejam expostos, né, a desenvolver problemas de saúde relacionados ao trabalho. Então, eu preparei um material aqui para vocês. Deixa eu só começar a apresentação aqui, vamos ver. Bom, qualquer coisa, vocês me deem um alô aí, que agora eu não enxergo mais a tela ali. Então, como título, né, para nossa apresentação hoje, são sinais e sintomas das doenças ocupacionais
como identificar na atenção primária à saúde, e aí eu poderia até ampliar um pouquinho mais esse título, talvez trazer como identificar os potenciais riscos também, né, que esses trabalhadores ou que essas pessoas, esses usuários do serviço de saúde estão expostos em seu ambiente de trabalho. Então, o processo de trabalho em saúde ele é constituído por diversos elementos, como vocês já estão carecas de saber, né, por ser essa a função que vocês desenvolvem. Então, os sujeitos, né, os trabalhadores de saúde, os empregadores, os gestores, todas aquelas pessoas que fazem acontecer o serviço de saúde, né, seja diretamente prestando o serviço, atenção às pessoas, né, aos usuários do serviço, como aquelas pessoas que contribuem indiretamente na questão das verbas, né, da organização, dos materiais e tudo que envolve, né, aquele contexto que engloba todo o contexto da atenção em saúde. Também as ferramentas e as tecnologias, estratégias e todas aquelas competências que são necessárias, né, para a produção do cuidado, as formações, esses cursos de capacitação, né, educação continuada que vocês têm acesso, os cursos que possibilitam, né, aprofundamento um pouquinho maior na questão das vacinas, das atualizações, né, tudo aquilo que faz com que nós consigamos fornecer um atendimento um pouco mais de qualidade, um atendimento que traga novas descobertas, né, e novas iniciativas que são melhorias, que trazem melhorias para o atendimento em saúde. Também a organização do trabalho e a própria atividade do trabalho, né, como é que se organiza, se esse atendimento é por livre demanda, se as consultas são tem um número X de consultas, atende por ficha, por agendamento, então como é que se organiza, né, esse trabalho e essa atividade do trabalho em saúde como um todo, como ela é ofertada, né, para o usuário, e os usuários que, ao mesmo tempo, eles são sujeitos e objetos da ação, né, eles são passíveis da nossa ação enquanto profissionais da saúde, mas eles também são um motivo, né, pelo qual nós estamos ali nos especializando e oferecendo o nosso serviço da melhor maneira possível. Então, nesse encontro que engloba, né, todos esses sujeitos, todos esses elementos, né, os profissionais da saúde, os usuários, eles acabam trazendo todos os seus saberes, todos aqueles conhecimentos prévios, né, as crenças, os valores, aquilo que é passado, né, das gerações em geração. Isso pega muito na questão do pré-natal, né, por vezes, traz diversos mitos, diversas questões que são repassadas, né, das mães, das avós, e aí chega para você uma usuária que tem diversas dúvidas, diversos receios. Então, a forma da abordagem para esses usuários, ela precisa ser modulada e também precisa levar em consideração essas questões todas, né, que se materializam, se expressam também no ato do cuidado, no modo de sentir e também elaborar todos os problemas e as necessidades de saúde, né, a forma da tomada das medicações, a frequência que são realizados os exames, por exemplo, de rotina, né, a importância que se é dada para todas essas questões. Então, tudo isso envolve coisas que já vêm enraigadas, que já vêm sendo trazidas, né, por esses usuários. E nesse processo todo, as finalidades dos sujeitos, elas podem ou não coincidir com o que nós queremos, né, enquanto profissionais. Eles podem estar ali apenas querendo verificar a pressão, mas a gente sabe que se ele não controlar a alimentação em casa, não controlar o consumo de sal, o estresse, né, as questões financeiras que impactam muito nessa questão do desenvolvimento, né, do estresse e todo as rupturas familiares, por exemplo, ele não vai conseguir controlar a PA dele. Então, esse contexto todo, ele também precisa ser levado em consideração. E no desenvolvimento de todas essas ações, os profissionais das equipes, né, da atenção básica e saúde da família, eles devem estar preparados para reconhecer os usuários como trabalhadores, uma vez, né, que a grande maioria dos usuários eles se enquadram também nesse grupo, né, trabalhadores e trabalhadoras, sejam eles ativos, aposentados ou, enfim, iniciando no mercado de trabalho, isso não importa, né, mas essa subclassificação, digamos assim, ela precisa ser reconhecida já nos primeiros atendimentos, nas primeiras consultas, no primeiro contato mesmo, né, que se tem com esse usuário, compreender que o trabalho ele pode gerar impactos tanto positivos quanto negativos para a saúde das pessoas e também para o ambiente.
é reconhecido e é esperado, né, que o trabalho ele não seja causador de adoecimento das pessoas. No entanto, a gente sabe que não é bem assim, né? As faltas de equipamentos de proteção adequadas, as formas de organização do trabalho, enfim, tudo que engloba, né, o trabalho como um todo, ele pode, sim, ser gerador de adoecimento, seja ele físico, mental, né? Então, é necessário que se compreenda todo esse impacto que é gerado pelo trabalho que a pessoa desenvolve, né, que o usuário desenvolve. E não se trata de acrescentar novas tarefas, né, para os profissionais da saúde, como eu comentei no começo. Apenas modificar, requalificar, talvez, ou estabelecer algumas outras estratégias, né, de abordagem para a equipe, para que seja possível identificar os trabalhadores que fazem parte da população que é descrita pela comunidade, ali, pela estratégia, né, de saúde da família, ou pela atenção básica, pela região que está sendo atendida naquele momento, naquele local. Então, tanto as equipes de atenção básica quanto de saúde da família devem reconhecer, né, conhecer e saber identificar como é que se expressam essas relações em seu território, né, reconhecer qual é essa população, quem são essas pessoas, né, para que se possa compreender como elas vivem, como elas trabalham, o impacto que esse trabalho está gerando na saúde delas e no adoecimento, né, intervir também sobre as condições de vida e trabalho dessas pessoas, sobre o perfil do adoecimento e morte. Então, se esse trabalho, se esse risco, se essa exposição ao trabalho, ele vai ser responsável pelo adoecimento e também levar esse usuário à morte, ou é possível, através de estratégias como, por exemplo, né, dos equipamentos de proteção ou das estratégias que são utilizadas dentro do ambiente do trabalho, reduzir essa exposição a ponto que ela não seja perceptível, que esse trabalhador, mesmo exposto, ele não venha a adoecer, né? Intervir sobre o perfil da vulnerabilidade social da população, sobre sua responsabilidade também, e aí compreendendo que tudo isso ele é interligado, né? O trabalho, a doença, o ambiente, a saúde das pessoas, ela não tem como ser dissociada, porque uma pessoa que ela está bem empregada, que recebe um salário justo, consequentemente a qualidade de vida dela vai ser melhor, a qualidade de vida da família dela vai ser melhor, né? As escolhas alimentares vão ser melhores, então impacta diretamente em tudo que é relacionado à questão da saúde e também do adoecimento de cada um que compõe aquele núcleo familiar ou aquela comunidade, né, como um todo. Então, existem alguns instrumentos ou algumas abordagens que podem ser utilizadas e que já são utilizadas rotineiramente pelas equipes, né, para o atendimento cotidiano de todos os usuários, mas que, modificando apenas algumas perguntas ou observando algumas outras questões, é possível identificar as relações do trabalho, saúde e adoecimento das pessoas. Então, tecnologias ou estratégias que são utilizadas podem ser como, por exemplo, né, diagnóstico situacional, cartografia, mapeamento do território. Isso ele já é feito no primeiro contato que se tem com aquela família, ou a partir do momento que essa família recebe o acompanhamento ou inicia seu acompanhamento dela dentro da região descrita. O cadastramento das famílias, né, que é muito importante e é realizado especialmente pelas nossas agentes comunitárias de saúde, né? Esse cadastramento ele serve justamente para conseguir identificar todas as informações necessárias e aí sim talvez traçar um plano de cuidado, traçar uma meta, traçar estratégias que possam estabelecer esse vínculo, né, com essas pessoas, esse vínculo de confiança, para que seja possível identificar depois sinais, sintomas e características que possam levar ao adoecimento. Acolhimento, as consultas, né, sejam elas consulta médica, odontológica, consulta de enfermagem, né, consultas ou atendimentos que esses usuários recebem ao entrarem em contato conosco, né, elaboração do genograma e também do ecomapa, e as visitas domiciliares e os grupos educativos. Então, o diagnóstico situacional, como eu comentei, né, é o diagnóstico da situação de saúde do território, é aquele primeiro contato que é feito já com a família. É uma das primeiras atividades que são desenvolvidas, né, na implantação das equipes, ou quando uma família, então, ela adentra, né, naquele território,
E aí, o principal objetivo nesse caso é conhecer todo o perfil demográfico, epidemiológico, socioambiental, produtivo, né, a idade das pessoas, a formação do núcleo familiar, quantas são essas pessoas, quem são, né, quantos trabalham, quantos estudam, patologias prévias, né, patologias crônicas adquiridas depois, agudas, enfim, tudo aquilo que traz informação sobre aquela família ou sobre aquele território como um todo. Quais são as principais necessidades, quais são as demandas da saúde da população daquela área distrita, né? Estão expostos, por exemplo, a tratamento de esgoto, a coleta de lixo, tudo aquilo que está no território que possa impactar de maneira negativa ou também positiva a saúde dessas pessoas. Todas essas informações e também a sua análise, elas devem ser atualizadas periodicamente. Aí a importância, né, de estar sempre atualizando esses dados, perguntando novamente, visitando essas famílias né, atualizando todo esse prontuário, todo esse cadastro que fica armazenado lá na estratégia ou, né, lá na equipe, com a equipe, as informações físicas, né, que ficam lá no prontuário, para que se saiba, a partir do momento que se observe aquele prontuário ou aquele cadastro, se saiba o que está acontecendo com aquela família. Isso vai fazer com que se consiga pensar, por exemplo, em campanhas ou em grupos focais depois, né, em grupos que sejam mais realmente focados naquela necessidade ou para aquele grupo em especial. O mapeamento de todas essas atividades produtivas desenvolvidas no território, ele é de suma importância, ele é extremamente essencial, né, para que se conheça todos os riscos e os perigos em potencial para a saúde dos trabalhadores e trabalhadoras e da população residente, né. Então, todas essas informações, elas podem ser inseridas nos mapas elaborados já pelas agentes comunitárias de saúde, que já, né, existem no trabalho cotidiano, e eles servem para embasar, então, como foi comentado, esse planejamento, execução das ações dentro do território, para que seja, de fato, aquela coisa que não seja genérico, né? Que seja realmente resolutivo para os problemas que são apresentados para aquela região ou para aquela população que está sendo assistida. Esses dados e todas essas informações, elas devem ser analisadas pela equipe, né? Por toda a equipe, não só pelos enfermeiros, pelos agentes comunitários de saúde, enfim, o ideal é que seja realmente um trabalho que seja voltado, né, que seja pensado em equipe multiprofissional, multidisciplinar, né, incorporados, no planejamento das ações de assistência, de vigilância e também da promoção da saúde, né, que possam realmente permitir essas intervenções. Seja necessário, não sei, fazer algum acompanhamento mais de perto dentro de uma fábrica, por exemplo, ou que seja necessário estabelecer algum vínculo, né, com essas instituições de trabalho, com essas organizações, com essas empresas, para que forneçam, por exemplo, os equipamentos mais adequados, ou que sejam realizados os exames periódicos, né? Então, tendo todo esse planejamento, tendo todo esse desenho, né, desse diagnóstico situacional, então é possível propor essas intervenções e essas parcerias que fazem muito sentido quando se diz respeito à saúde ocupacional. Então, eu trouxe um exemplo aqui de caso para vocês, que é possível, inclusive, encontrar ele dentro de uma planilha, né, dentro de um documento que já é oficial, né, do Ministério da Saúde. Esse exemplo é da presença de uma fábrica de cimentos em um território, em um local que é rodeado por casas, né, próximo aos locais de moradia das pessoas. Ele potencializa a exposição e as situações de risco para a saúde e o desencadeamento de problemas para os trabalhadores e também para a população residente no entorno, né? Então, ele impacta não só as pessoas que estão trabalhando dentro daquela fábrica, mas também todas aquelas pessoas que vivem ao redor, que moram ao redor daquela fábrica. Então, nesse caso, alguns dos problemas que poderiam ser levantados e a necessidade de um olhar mais atento para esse sentido é que poderia aumentar, por exemplo, o número de acidentes de trânsito, que são provocados pelo maior tráfego, né, das carretas, caminhões, enfim, aqueles automóveis que são responsáveis pelo trajeto, pelo transporte, né, desse material que é produzido nessa fábrica, os problemas respiratórios, como, por exemplo,
aumento da bronquite, da asma, especialmente quando não são em situações sazonais, né, quando não é no inverno, por exemplo, ou na primavera, né, que muitas pessoas acabam desenvolvendo casos de alergia, que podem desencadear em outros problemas respiratórios. Então, o aumento dos problemas respiratórios pode ser um sinal de alerta que essa fábrica está emitindo, né, poeiras, enfim, respiráveis e que impactam a saúde respiratória da população, que não tem nada a ver, né, com aquele trabalho. O desconforto decorrente do pó que invade as casas e deposita sobre os móveis e utensílios, por exemplo, né, que também é um problema. Então, tudo isso pode ser, né, sinais que há necessidade dessa intervenção, dessa parceria, dessa conversa, né, que pode existir entre a equipe de saúde e os gestores, enfim, dessa fábrica, por exemplo, para que seja pensado em alternativas para reduzir esses problemas. Então, as equipes, elas devem estar sempre preparadas para oferecer assistência adequada a esses usuários e suas famílias, né? Sempre que necessário, sempre que eles apresentarem, por exemplo, algum sinal ou sintoma que possa estar relacionado a essa exposição, né? Articular-se com os setores de vigilância em saúde, seja ele saúde ambiental, sanitária, epidemiológica ou saúde do trabalhador, né, pela via Sereste, Urestes, enfim, todos aqueles setores que possam ser responsáveis ou que possam dar o encaminhamento mais adequado, né, para quando se trata de saúde relacionada ao adoecimento relacionado ao trabalho, né, participar e apoiar das intervenções por eles indicadas, né, realizar ações de educação em saúde para a população, também para os profissionais que atuam naquela fábrica, por exemplo, né, como utilizar a máscara adequadamente, como utilizar onde, né, podem ser inseridos os exaustores, por exemplo, para que seja possível o tratamento melhor daquela poeira que é provocada, né, pelo trabalho que está sendo realizado ali, realizar a educação em saúde também para as agentes comunitárias, né, e para as pessoas que vão oferecer essa informação para as pessoas que estão expostas, né, para que elas saibam como fazer isso de maneira adequada, informar a comunidade sobre os potenciais riscos, né, e favorecer a mobilização com as visitas vistas à melhoria das condições de vida e também do trabalho e saúde daquela população. O cadastramento das famílias, ele pode ser, né, tanto individual e domiciliar, e esse cadastro dos membros da família, que já é realizado pelas agentes comunitárias, são utilizados por instrumentos são realizados, né, por instrumentos já disponíveis como um todo, né, como o ESUS na atenção básica. Ele permite à equipe obter todas essas informações, traçar todo esse perfil demográfico, ocupacional, né, e é essencial que ele seja muito bem preenchido. É essencial que seja registrado a ocupação o mais fidedignamente possível, né, das pessoas, dos usuários. E a situação do mercado de trabalho, se está atuando, se está desempregado, quais foram as profissões prévias, né? E aí eu trouxe mais um exemplo para vocês, então, que por vezes esse trabalho, quando se insere ali no contrato de trabalho ou no vínculo de trabalho, uma informação muito genérica, como, por exemplo, auxiliar de serviços gerais, isso me traz poucas informações sobre os potenciais riscos que esse usuário está exposto. Então, ele pode ser auxiliar de serviços gerais num hospital, pode ser numa fábrica, numa indústria química, na construção civil, e cada local de trabalho ele vai oferecer um risco diferente, né? No hospital, possivelmente, os riscos biológicos, os riscos ergonômicos, né? Eles são maiores quando comparados com trabalhadores que trabalham numa indústria química, né? Onde os riscos químicos, eles são mais potenciais em comparação aos riscos biológicos, por exemplo. Então, tentar deixar o mais claro possível qual é a profissão, né? Qual é o trabalho realizado por aquele usuário, e não apenas deixar esses nomes mais genéricos que são comumente visualizados, né? Auxiliar de serviços gerais. É importante saber onde ele desenvolve essas atividades para que seja possível, então, identificar, né, se apresenta tosse, se apresenta dor nas costas, né, o que ele está apresentando como sinal ou sintoma que possa estar relacionado ao trabalho que ele desenvolve. Outra forma também, outra estratégia de conseguir identificar esses potenciais riscos e sinais e sintomas relacionados ao trabalho, né, às doenças ocupacionais,
é por meio do acolhimento, pelas consultas e também o ecomapa. E o reconhecimento desse usuário como trabalhador, ele é condição básica, né, primordial para o desenvolvimento dessas ações dentro do nosso território. Esse acolhimento, eles são os momentos privilegiados, né, para essa identificação. Então, que não seja apenas só mais um momento para a renovação da receita, né, só para a renovação daquela receita que depois vai passar na farmácia para continuar tomando o mesmo medicamento. Que seja um momento mesmo para perguntar como é que está, qual é o trabalho que está sendo desenvolvido, se mudou de emprego, se antes tinha carteira assinada, agora é autônomo, né? Porque isso também impacta, inclusive, na forma como essas pessoas utilizam, consomem, né? E compram os equipamentos de proteção, por exemplo. Essas todas são tecnologias importantes e elas já estão no nosso processo de trabalho, né? No momento que nós acolhemos um usuário dentro da consulta de enfermagem, por exemplo, essas perguntas elas não fogem do contexto que já deveria estar inserido dentro dessa consulta. Então, não é um retrabalho, muito pelo contrário, né? É focar um pouquinho melhor, ou talvez traçar um pouquinho melhor as estratégias dessas perguntas, desses questionamentos, para que se identifique esses potenciais riscos. O acolhimento do usuário, o trabalhador, ele se baseia sempre, né, na escuta qualificada, e o principal objetivo é identificar essas queixas, esses sinais dos sintomas, né, que possam estar relacionados ao trabalho ou à ocupação desse profissional, né, desse trabalhador, desse usuário, seja atual ou pregressa, porque por vezes esses trabalhadores eles estão expostos, por exemplo, né, e aí eu vou citar sempre o exemplo das doenças pulmonares, porque é a área que eu entendo um pouquinho melhor. Esse trabalhador ele pode passar 10 anos trabalhando numa fábrica de cimentos, por exemplo, e nunca apresentar tosse, nunca apresentar nenhum problema respiratório. Mas a partir do momento que ele começa a desenvolver esses sinais e sintomas, não necessariamente ele continua trabalhando naquele setor. Então, sempre é necessário saber o que ele fazia antes também, para saber se porventura aquele sinal ou aquele sintoma que ele está apresentando agora não é referente ao trabalho pregresso dele. E aí sim, saber tratar da melhor maneira, saber identificar se outros profissionais que estão no mesmo setor não estão em risco, né? Para que seja possível realmente realizar ações que sejam efetivas nesse sentido, né? Tanto na questão do tratamento para a pessoa que está apresentando o sinal e sintoma, e também na prevenção para que outros usuários não venham apresentar o mesmo problema no futuro. Então, um outro exemplo aqui que é possível, né, trazer nesse sentido é queixa de dor e ardência urinar retratada por mulheres jovens que trabalham, por exemplo, muito tempo em pé, muito tempo, né, como caixa de supermercado, por exemplo, né, que é um setor que fica muito tempo parado, sentado, né, e por vezes tem dificuldade, inclusive, para ir ao banheiro, né, tem o controle dessas saídas para ir ao banheiro, e aí, consequentemente, por não poder ir ao banheiro com frequência, toma menos água, né, e isso impacta, então, acaba desenvolvendo problemas urinários. Isso é fácil e é possível identificar, né, fazendo essas perguntas básicas, sabendo qual é a profissão dela, sabendo quanto tempo ela tem no intervalo, por exemplo, sabendo qual é a ingesta hídrica dessas pessoas. É necessário fazer esse olhar, ter, né, esse olhar um pouquinho mais atento para identificar que não se trata apenas de uma mulher que está ali com ardência, com possibilidade, né, de desenvolver uma infecção urinária, mas que isso é recorrente. Todo mês ela vem ali, apresenta a mesma queixa, a mesma, né, queixa de dor e ardência urinar, mesmo com o tratamento não resolve. E aquele problema, na verdade, não é só o problema como se apresenta, né? Ele é um problema pregresso, ele é um problema que vem sendo apresentado em função da exposição que ela está ou do trabalho que ela desenvolve. Então, por meio da anamnese ou da história ocupacional, né, é possível, então, identificar todas essas relações que existem entre o trabalho e a queixa dessas pessoas, desses usuários, né, e um conjunto de elementos, considerando a história clínica, a história ocupacional e o exame clínico, ele vai fazer com que seja possível orientar a propedêutica, né, orientar qual é a melhor saída, a melhor estratégia, né, o melhor tratamento, ou enfim, para aquele usuário, né, traçando o melhor plano terapêutico, traçando a melhor estratégia para que possa ser resolvido aquele problema de fato e que não seja uma recorrente, né. Existem algumas perguntas que são frequentes, e o meu tempo já está quase
indo mais para o final, mas eu vou tentar passar tudo o que precisa ser passado. Existem algumas perguntas que são importantes e que são relevantes nesse sentido, né? Então, o que você faz? Perguntas diretas mesmo, né? Porque a pessoa precisa saber responder aquelas perguntas, né? O que você faz, em que trabalha, qual é a atividade de trabalho atual, né? Sempre trabalhou naquele setor, há quanto tempo trabalha naquele setor, ela pode continuar trabalhando no mesmo supermercado, por exemplo, mas agora ela não é mais, não trabalha mais no caixa, trabalha na gerência, por exemplo. Então, a exposição ali aqui que essa pessoa está presente, ela vai ser diferente, ela vai se apresentar de maneira diferente, né? Em que local, tipo de estabelecimento, empresa ou atividade econômica, né? Como é que realiza os trabalhos, quais são os produtos ou as matérias-primas, né? Os instrumentos que utiliza para o desenvolvimento do trabalho, se está satisfeito com o trabalho ou o que está incomodando, né, dentro daquele setor, se o problema de saúde tem relação com o trabalho ou não, porque saber ouvir também o que o usuário tem a dizer é importante nesse sentido, né? E se conhece outras pessoas ou outros trabalhadores no mesmo local que também apresentam sinais e sintomas semelhantes, para a partir disso começar a traçar, né, essa correlação, essa ligação entre a exposição e os sinais e sintomas ou potencial adoecimento desses trabalhadores. Então, nesse sentido, a história ocupacional ela é essencial para identificar esses possíveis riscos, né, e perigos que são envolvidos no trabalho que as pessoas desenvolvem, né, fazer todo esse diagnóstico corretamente, né, definir esse plano terapêutico adequadamente, que não adianta só tratar, né, dar aquele medicamento que vai tratar a dor nas costas das pessoas, né, que vai tratar as inflamações neuromusculares, se porventura ela continuar desempenhando o trabalho da mesma maneira, continuar tendo uma má postura, por exemplo, enquanto está desempenhando a atividade do trabalho. Informar o trabalhador sobre as causas e evolução do seu adoecimento e também orientá-lo quanto à prevenção, né? Deixar muito claro quais são os riscos a que ele está exposto, qual é a evolução daquele adoecimento, se é possível tratar ou se não é, inclusive para que ele tenha tempo hábil, né? Ou que ele consiga ou solicitar a troca do setor, ou que seja possível modificar o local do trabalho, né, modificar a profissão. Eu sei que isso impacta e é difícil, né, conseguir, mas que ele consiga também, em parceria, né, também com o setor que ele está desempenhando a atividade, que seja possível pensar em alternativa, né, o que se pode fazer para que esse trabalhador não fique mais adoecido ainda, com relação ao trabalho que ele desenvolve. Informar sobre, orientar, né, esses trabalhadores sobre seus direitos trabalhistas, previdenciários e também de saúde, né, quando ele tem direito a solicitar, por exemplo, afastamento, a solicitar indenizações, enfim, isso acaba entrando num âmbito um pouquinho mais jurídico, mas essas informações elas podem ser repassadas pelo menos para que esse usuário consiga identificar onde procurar ajuda nesse sentido, né? Porque por vezes os trabalhadores acabam adoecendo, acabam sendo demitidos, né? E não sabem, não conseguem se defender nesse sentido mesmo, né? Acabam ficando sem ganho, sem conseguir se aposentar, e então é nosso dever, nesse sentido, conseguir encaminhar pelo menos para onde esse usuário, né, pode conseguir ajuda, considerando essas questões. Desencadear ações de vigilância epidemiológica nos ambientes e processos de trabalho, a partir da notificação dos casos pelo sistema, né, de informação em saúde e, em modo articular, também com a vigilância em saúde. E esse trabalho ele precisa ser sempre conjunto para que não se perca, né, no meio do caminho, porque esse usuário pode ser muito bem atendido na nossa estratégia de saúde da família, mas ele sai daí, ele não recebe a melhor atenção possível no CEREST, né, no centro de referência, ele não recebe o melhor encaminhamento dentro do setor que ele está trabalhando, então essas ações elas precisam estar interligadas. Outra possibilidade, então, de utilização é o ecomapa, né? Ele nada mais é do que um diagrama, né? Que ele tem por objetivo registrar todas essas percepções que o indivíduo ou a comunidade, né? Ou que a família, né? A comunidade tem sobre as estruturas e o modo que ele participa dessa rede social, dessa rede que ele convive, e quais são as ligações que ele tem, né, com essas pessoas ou com esses locais. Então, ele permite que os indivíduos
eles agenciem essas percepções todas, que eles consigam identificar se essa relação ela é forte o suficiente para impactar a sua saúde, por exemplo, ou se ela é fraca e de maneira nenhuma vai impactar as suas decisões de saúde, as suas decisões de organização do trabalho, ou a sua percepção, né, com relação aos riscos que está exposto, por exemplo, né, trazem as memórias do cotidiano imediato. Essas estruturas, elas são presentes no dia a dia, né, como as pessoas, os lugares, as atividades pelas quais essas pessoas participam. Então, aqui é possível identificar, ficou meio ruim a imagem, né, mas os vínculos, né, que essas pessoas têm com a igreja, com os vizinhos, com amigos, com os irmãos, né, então é possível identificar todas essas relações que são desenvolvidas em comunidade. E é comum, então, a combinação entre o ecomapa e o diagrama, o genograma, por exemplo. Então, esses dois produtos, né, essas duas ferramentas, elas vão conseguir fazer com que nós, enquanto profissionais, saibamos identificar, por exemplo, quem pode ser a pessoa de confiança, né, entre aspas, daquela família que eu posso entrar em contato caso esse profissional esteja apresentando alguma doença relacionada ao trabalho, mas que ele se negue a fazer o tratamento ou que ele não consiga identificar, né, o que precisa ser modificado. Então, é possível saber em quem é essa pessoa dentro do seu núcleo ali, dentro da sua comunidade, que ele mais confia, que nós possamos, por exemplo, contar como um auxílio, né, como um auxiliador nesse sentido. Existe uma codificação, né, que ela já é bem reconhecida para realização, né, para o desenho desse ecomapa e para o genograma também. Isso aqui, depois, esse material pode ser compartilhado com vocês, mas é facilmente encontrado, né, na literatura. E as visitas domiciliares e os grupos educativos. Então, isso talvez seja a nossa maior ferramenta mais poderosa, né? Pensando na atenção básica, na atenção primária em saúde. Essas atividades, elas já são, né, rotineiras no processo de trabalho de todo mundo que trabalha na atenção básica, né? Embora seja mais frequentemente realizada pelos agentes comunitários, é possível, então, que a equipe também, né, se organize para que sejam realizadas essas visitas, por exemplo, e tem por objetivo o cadastramento e atualização, né, do cadastro dessas famílias e desses indivíduos, o acompanhamento das condições de saúde em loco, né, lá no local mesmo, que esses indivíduos residem e, por vezes, né, desenvolvem as suas atividades cotidianas, a realização das ações de promoção e também a educação de saúde, focalizado para aquele grupo específico, para aquela família em específico, ou para aquele profissional, né, no caso, pensando em saúde do trabalhador, em específico também. Elas podem contribuir, então, para a investigação e acompanhamento desses trabalhadores que são vítimas de acidentes de trabalho, por exemplo, né, especialmente naqueles casos que são mais graves, ou que, né, infelizmente, acabam ocasionando em óbito desses trabalhadores, e das doenças potencialmente relacionadas ao trabalho que ocorrem dentro daquele membro da família, né? Essas equipes, então, elas podem planejar a visita com a finalidade específica, né, para conhecer essa ocorrência, ou reconhecer, né, esse agravo à saúde relacionado ao trabalho, acompanhar a situação de saúde do trabalhador e também da sua família, né, especialmente, por exemplo, nesse local que eu desenvolvi toda a minha pesquisa e todo esse trabalho que eu vim desenvolvendo ao longo do tempo. Esses trabalhadores, eles eram autônomos, por exemplo, então quando eles sofriam algum acidente ou quando surgia a necessidade do afastamento pelo trabalho, a família por vezes ficava sem renda nenhuma, porque o provedor, por vezes o único provedor da família financeiro, né, era esse profissional que trabalhava nessa situação da mineração, e saindo desse trabalho ele não tinha mais como manter a família, né, financeiramente. Então isso gerava todo um impacto socioeconômico, né, e de saúde mesmo para essa família muito grande. E aí até conseguir realizar todos os encaminhamentos necessários para que fosse possível, por exemplo, receber algum auxílio ou alguma aposentadoria precoce, né, gerava esse impacto que se alastrava por gerações. Então, é necessário que seja acompanhada, então, a situação desse trabalhador e também da sua família, né, o quanto aquele problema, né, inicial, que é o acidente ou que é o agravo relacionado ao trabalho, está impactando também a sua família, né. Orientar sobre as medidas de prevenção e cuidados de saúde,
orientar sobre os direitos trabalhistas e previdenciários. Como eu comentei, isso entra um pouquinho mais no âmbito do direito, né, mas também nós podemos dar esse encaminhamento sobre como a pessoa começa, pelo menos, né, buscar os seus direitos. E, se necessário, as equipes, elas podem acionar as equipes de apoio, né, como, por exemplo, as estratégias de educação permanente para manutenção dos vínculos entre as equipes de referência e a equipe vinculada, para que seja possível, né, abranger o máximo de informação para essas pessoas e essas famílias. As visitas aos grupos educativos, então, eles são estratégias muito potentes, né, para a promoção dos comportamentos que são mais favoráveis à saúde, né, uma vez que possibilitam todo esse fortalecimento do vínculo entre os próprios usuários, porque eles acabam se enxergando nos outros, né, eles veem que aquele problema não é só dele, outras pessoas também apresentam a mesma situação e não é vergonha nenhuma expor isso, né, muito pelo contrário. É a partir desse momento que eles conseguem se fortalecer e se encontrar enquanto grupo, né, enquanto coletivo, entre os usuários e os profissionais da saúde, então, porque é aquele momento de troca um pouco mais informal, né, que você traz as informações, sim, mas que também escuta as histórias que aquele usuário tem para você, que traz, né, para o grupo, as experiências que foram vividas, as estratégias que foram utilizadas, por exemplo, para amenizar o sofrimento, né, o apoio e o suporte na tomada de decisão em saúde, né, se está tomando a medicação, se está fazendo o tratamento, se mudou a postura, se está usando equipamento de proteção, enfim, N possibilidades que que se apresentam, né, nesses grupos. Eles constituem também espaços de discussão e também essa reflexão coletiva sobre os problemas de saúde e possíveis formas de intervenção. É o momento que a gente tem para falar a linguagem do usuário mesmo, né, para trazer a informação de uma maneira muito clara, muito dinâmica, fazendo com que todos, né, abram, né, tragam as suas experiências prévias, né, e entre as atividades de atendimento em grupo mais utilizadas podem ser os grupos abertos de acolhimento, que são aqueles grupos que são realizados, escolhe-se um tema, por exemplo, né, que seja do interesse, dengue, vacinação, Covid, pode ser até os grupos que são focalizados às campanhas, né, que são realizadas, Novembro Azul, né, enfim, e aí esses grupos eles acabam despertando o interesse do usuário, também os grupos de pessoas com determinadas doenças, né, e aí se trata da atenção por pares, seja por hipertensão, diabetes, doença musculoesquelética, outras doenças que são comuns naquela comunidade, né, naquela região que é da nossa competência, as oficinas temáticas, então, que trazem, por exemplo, oportunidades de geração de renda, artesanatos, né, entre outras possibilidades que também podem ser oferecidas aos usuários. Essas ações de educação em saúde, então, elas podem ser desenvolvidas com grupos dos trabalhadores para abordar os seguintes conteúdos, né, orientação sobre os riscos e perigos, se esses riscos eles são diretos ou eles são indiretos, né, que podem trazer esse adoecimento para esses trabalhadores, quais são as medidas de proteção e prevenção dos acidentes, né, e quais são as doenças que são relacionadas àquele trabalho, informações sobre os agravos e doenças relacionadas ao trabalho mais comuns em determinadas ocupações ou atividades produtivas, né, exposição à poeira, exposição a riscos ergonômicos, exposição solar, então tudo aquilo que pode ser tido como risco à saúde, mas que por vezes as pessoas estão acostumadas ou não têm a informação, não chega a elas, né, de uma maneira tão clara, e aí não consegue fazer essa relação entre o risco que está exposto e o adoecimento que aparece logo em seguida. As informações sobre a rede de serviços de saúde e os fluxos de atendimento no âmbito do SUS, então como é que funciona esse atendimento, ele vai precisar marcar consulta, ele vai precisar procurar primeiro o Sereste, ou o encaminhamento é feito pela equipe ali mesmo da atenção básica e depois procura a saúde especializada. Como é que funciona esse fluxo do atendimento, né, das pessoas? E orientações também sobre os direitos dos trabalhadores, a saúde, os direitos previdenciários, novamente, né, e trabalhistas, e entre outras possibilidades. Aqui foram algumas das referências que eu utilizei, então, para montar essa apresentação, e aí, novamente, né, me disponho a compartilhar esse material e fico à disposição para maiores informações, para mais aprofundamentos, ou inclusive para discussões, né, a respeito do assunto.
Agradeço muito a atenção de todo mundo e agradeço novamente o convite e me coloco à disposição para perguntas. E a gente já tem uma pergunta aqui da Lenir. Em uma fábrica de móveis e serraria que tem fumaça, bastante poeira, acaba provocando, né, tosse, alergia e outros danos à saúde. O que podemos fazer para ajudar essas famílias? E aí ela coloca aqui que é de União do Oeste aqui. Como eu comentei, Lenira, né? Lenir. Lenir, tudo bem? Como eu comentei, uma das estratégias que pode ser utilizada é justamente que a equipe consiga fazer esse vínculo ou traçar, né, esse contato inicialmente com a fábrica, com o setor, para identificar o que está acontecendo lá dentro, o porquê que não estão sendo utilizados, por exemplo, os equipamentos de proteção pelos trabalhadores, ou por que não estão sendo utilizados os equipamentos de proteção coletiva, né, que a gente chama, sejam exaustores, as vedações para que essa poeira não saia da fábrica e não atinja os moradores. Então, a primeira coisa que pode ser feita nesse sentido é tentar esse contato com o setor, com a fábrica, e pensar em alternativas sobre o que pode ser realizado ali dentro ainda. Caso isso não seja possível, existem, né, outros meios que podem ser, inclusive, as denúncias, né, os contatos com a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica do local, para identificar esses problemas, né, e aí notificar e, inclusive, multar, se for o caso, a fábrica, e para ajudar as famílias que têm trabalhadores nesse local, é justamente mostrar para eles a importância, por exemplo, do uso adequado das máscaras, do uso adequado dos equipamentos de proteção, da necessidade, né, do direito que eles têm de receber esses equipamentos de proteção de maneira adequada, que funcionem, que sejam o mais adequado possível para aquele trabalho que ele desenvolve, e para suas famílias, como, por exemplo, pode proteger. Se for pensar assim num local que tem exposição à poeira e esse trabalhador ele retorna para casa com a mesma roupa, por exemplo, ele vai expor os seus filhos, vai expor a esposa, né, todos aqueles que moram na mesma casa, aquela poeira que fica na roupa dele. Então, uma alternativa seria trocar de roupa antes de ir para casa, que a empresa, né, que a fábrica forneça um local para que seja guardado esse material que foi utilizado durante o trabalho. Então, são coisas assim que podem gerar efeito, mas o maior deles, sem dúvida, é fazer esse contato prévio, esse contato inicial com o setor, com a fábrica, e identificar o que está acontecendo ali dentro, o que está errado ali dentro, que está saindo essa exposição, que está expondo as pessoas, que esses trabalhadores estão adoecendo ou levando esse adoecimento para suas casas. A Lenir já... qualquer coisa ela manda ali no chat se ela tem alguma questão, enfim. Aí a Edna aqui colocou uma pergunta. Tamires, tem-se grande dificuldade quando a equipe ESF empreende ações em saúde do trabalhador, mas não há um fluxo definido do município. ESF encaminha para quem os casos mais complexos? Os Serestes não são porta de entrada e não conseguem dar conta dos municípios sob sua responsabilidade. Esse é um problema que é bem grande, assim, e era um problema que eu via, inclusive, no município, né, que eu comentei com vocês que eu iniciei a minha atuação profissional. No início até nem tinha Sereste lá. Então, esses trabalhadores, eles ficavam num limbo, porque eles não tinham muito atendimento, era tratado aquele problema pulmonar, e aí sabia que não se tinha mais cura, então eles não sabiam muito bem o que fazer, iam para o INSS e não conseguiam aposentar, porque o garimpo não era... Eles não pagavam, né, não recolhiam, né, os benefícios todos, e aí, porventura, não conseguiam se aposentar como garimpeiros. Muitos tinham um modelo de agricultores e não conseguiam se aposentar como agricultores porque a doença pulmonar não era característica do trabalho na agricultura. Então, esse é um problema que é bem complexo mesmo. Mas o vínculo que precisa ser realizado nesse sentido, pensando em saúde do trabalhador, é com o Sereste, sim. A ASF ou a equipe, né, de atenção básica, ela pode ser a porta de entrada, e o encaminhamento ele precisa ser feito ao Sereste, porque eles que têm essa responsabilidade, eles que têm essa capacidade, né, profissional para dar o encaminhamento mais adequado nesse sentido, nesses casos mais complexos. Se é necessário atenção focalizada no âmbito pulmonar, no âmbito neuromuscular, enfim, são eles que precisam dar esse restante do acompanhamento. E aí esse retorno, né, essa contra-referência, ela precisa ser realizada também para a atenção básica, para que, já uma vez, né, que é a atenção básica que faz esse acompanhamento domiciliar, para que ela saiba o que está acontecendo, quais são os tratamentos ou o que está sendo realizado.
esses vínculos todos, eles são dificultosos no começo e eles demandam uma energia muito grande, até os gestores compreenderem a importância, né, de toda essa referência, até os próprios profissionais saberem dessa importância, mas embora não consiga, o Sereste não consiga dar conta, né, ele precisa estabelecer um fluxo do atendimento para que seja possível, pelo menos, ele dar os encaminhamentos necessários. Uma vez que ele não consegue ser essa porta de entrada, que é encaminhado pela atenção básica, ele precisa gerar esse fluxo de uma maneira mais adequada possível para dar um encaminhamento para a especialidade, sim. E aí, novamente, né, retornando essas informações, retornando esse prontuário, retornando esse usuário para a atenção básica, para que ele receba o acompanhamento necessário depois. Mas gera energia, viu? Força aí para vocês. Eu acho que por hoje é isso, Tamires. Eu vou agradecer mais uma vez em nome do Telesaúde a sua participação, a sua disponibilidade em estar aqui e vou passar a palavra de novo para você, se você quiser fazer um fechamento, reforçar alguma informação que você já compartilhou, mas para deixar bem frisada nesse final, a palavra é sua. Agradeço. Gostaria apenas de agradecer novamente o convite. Fiquei muito honrada, né, em poder participar desse momento. Eu sei que não é fácil, né? O trabalho que é realizado, ele demanda muito trabalho, ele demanda muito esforço das equipes que já estão sobrecarregadas com diversas situações, né, cotidianas do trabalho, mas que vale a pena, né? Um trabalhador que você consegue prevenir o adoecimento dele relacionado ao trabalho uma demanda a menos para o atendimento depois. Então, todo esse trabalho de prevenção, esse trabalho de educação em saúde, ele é extremamente importante, ele gera resultados, sim. Então, não percam essa esperança, não percam essa força do trabalho no pensar antes, né, no pensar na proteção desses trabalhadores, e me coloco novamente à disposição, caso surja alguma dúvida, ou caso eu consiga contribuir com algum material, compartilhando algum material a respeito desse assunto. Muito obrigada.